Boa tarde, cidadão, de volta na Band Natal, chegando em todo o Rio Grande do Norte. Vamos conversar com o nosso primeiro convidado, que é o candidato que disputa a Prefeitura de Parnamirim, Rossano Taveira, né, que é o primeiro convidado. Seja bem-vindo ao Boa Tarde, cidadão candidato. Boa tarde, Robson. Boa tarde especialmente para a população de Parnamirim. Quem é Rossano Taveira? Rossano Taveira é um jovem, né, que chegou em Parnamirim, mora em Parnamirim há 48 anos, formado em administração pública pela Universidade de Potiguar, mas segui a carreira em escolas públicas, Parnamirim, escola de base, ginásio Augusto Severo e escola técnica federal, onde eu fiz o curso de mecânica geral. E em seguida, não tem nada a ver com a função, ingressei na Polícia Militar, passei no concurso aqui no Rio Grande do Norte e fui ser formado na Academia da Polícia Militar de Pernambuco, onde eu passei 3 anos lá, voltei aqui para o Rio Grande do Norte, onde a partir daí comecei a galgar minhas funções dentro da Polícia Militar. Comecei como aspirante, em seguida fui ser delegado de polícia em Parnamirim, em 1986. Em seguida, promovido a capitão, voltei aqui para a capital, onde comandei a Companhia de Polícia de Trânsito, né? Em seguida fui para o Detran, na coordenação de habilitação, coordenação geral de transporte no governo Garibaldi Alves Filho, coordenador de segurança, subchefe da Casa Militar, chegando até a ser o subcomandante da Polícia Militar do Estado do Rio Grande do Norte. Em seguida, fui ser candidato a vereador em Parnamirim, onde eu hoje sou vereador ainda até o dia 31 de dezembro, exerci meu mandato, né, completamente nos 12 anos, vou completar dia 31, e presidente da Câmara por 3 mandatos. No governo Agnello Alves, fui secretário de Trânsito, Transporte e Serviços Urbanos. Então, por isso que esse é meu currículo, né, e minha experiência para, com certeza, em 2016, 2017, assumir a Prefeitura de Parnamirim. Essa experiência, na sua avaliação, justifica, digamos, a sua capacidade de poder administrar a cidade de Parnamirim? Com certeza. Estou habilitado, como você disse, minha experiência e meu currículo me credencia a isso. E minha vida pública dentro de Parnamirim. Eu tenho uma história, sou de Parnamirim. Por que decidiu ser candidato à Prefeitura de Parnamirim? Veja bem, eu tinha uma eleição focada na minha eleição de vereador. Como todo mundo disse, você tem uma eleição quase que certa para vereador e você foi concorrer para prefeito. Eu sou daquele soldado que não fujo à luta. Fui convocado para o combate, o bom combate, a gente vai à luta participar. E ninguém tem eleição segura. Eleição segura é dia 2 de outubro, quando o eleitor vai lá e sufraga seu voto. Então, por isso que eu pela minha vida pública em Parnamirim, me credenciei. Eu sou um político empreendedor e gosto de correr risco. Por isso que eu sou candidato a prefeito de Parnamirim. Pergunta do telespectador para o candidato que disputa a Prefeitura de Parnamirim, Taveira. A pergunta da Janaína: como o senhor pretende resolver a situação do transporte público na Copab de Parnamirim? Veja bem, em Parnamirim nós temos 2 sistemas. Tem um sistema de interbairro e tem um sistema intermunicipal. Eu sou, juntamente com o George Câmara, ele é o presidente, eu sou o vice-presidente do Parlamento Comum da região metropolitana. George Câmara, vereador de Natal. De Natal. E eu, por Parnamirim, ele é o presidente, eu sou o vice. E a gente discute constantemente essas coisas que são comuns entre os municípios. E eu sempre digo isso, que politicaram a região metropolitana. Não tenho nada contra os municípios que estão a 100 quilômetros da capital. Mas a gente vê que hoje nós temos aproximadamente 11 municípios da região metropolitana. Natal vizinho a Parnamirim e Parnamirim vizinho a Natal, com problemas comuns entre si. E na área de transporte fica muito difícil a gente hoje se pensar em unificar uma passagem, porque a empresa ela quer lucro. Como é que eu vou unificar uma passagem se você tem um município a quase 100 quilômetros da capital e Parnamirim está a 12 quilômetros ali fechado? Nós vamos permanentemente discutir isso através do Fórum Metropolitano para que a gente descubra uma forma. E a forma eu já tenho, me dou muito bem com a Alexina e nós vamos propor um consórcio entre Natal e Parnamirim, porque eu vou defender meu município. Pergunta ao candidato Taveira em relação à área da saúde no município de Parnamirim. Qual é a meta que o candidato apresenta à população da sua cidade? Veja bem, Parnamirim tem uma estrutura muito boa na área de saúde. O que nós vamos fazer e intensificar na saúde é justamente melhorar o atendimento. Nós vamos treinar as pessoas que atendem a população da melhor maneira possível para que o cidadão saia das unidades básicas de saúde, das UPAs, bem atendido. Isso a gente nota que existe essa falha e nós vamos melhorar esse serviço dentro do nosso município. Por exemplo,
Nós temos o hospital lá do litoral, o Márcio Marinho. Nós vamos reestruturar aquele hospital para fazer com que ele atenda bem aquela população de Pium, Cotovelo e Pirangi. Candidato, e outra pergunta que lhe faço é em relação à área muito importante, que é a área do esporte. O candidato apresenta alguma meta, alguma proposta nessa área para a Prefeitura de Parnamirim? Veja bem, eu como vereador, eu tenho uma lei que ela foi aprovada, o prefeito sancionou ela em 2010. Essa lei é uma lei de incentivo ao esporte amador. E nós vamos colocar em prática essa lei, porque a gente sabe que hoje existe aquela matança de jovens da região metropolitana, justamente por isso. Não tem aquelas atividades para envolver esses jovens no esporte. E nós vamos abrir mão de tudo que tiver para nós investir em cima dessa juventude de Parnamirim. Estamos conversando com o candidato Taveira, que disputa a Prefeitura de Parnamirim. Daqui a pouco vamos conversar com o candidato Ricardo Gugel. Ontem entrevistamos o candidato do PSOL, que esteve aqui conosco, o professor Tito, mas não compareceu e não deu nenhuma justificativa o candidato Carlos Augusto Maia. Pergunto ao candidato Taveira em relação a um outro tema que merece a gente conversar aqui no nosso programa, que é a área da cultura. Algum projeto do seu grupo político para essa área em Parnamirim? Justamente, nós temos um centro cultural que faz parte daquele teatro, um teatro maravilhoso. Se você chegar hoje, eu fiz uma visita há uns 15 dias atrás, eu fiquei maravilhado. Quando eu cheguei lá, tinha 400 crianças de manhã à tarde fazendo balé, e eu entrei e vi aquilo muito bonito. Quando eu vou de lado, na outra sala, estão as mães das crianças esperando, fazendo dança, tem o curso de dança, esperando que as crianças terminassem o curso de balé, o treinamento, para depois pegar as crianças e ir embora. Então tem várias atividades que nós vamos fazer. É uma parceria público-privada, porque o teatro é muito grande. A gente sabe da dificuldade do município para manter aquela estrutura, e nós vamos aprimorar isso aí, fazer uma parceria público-privada para aquele teatro supra até aqui o nosso Teatro Alberto Maranhão, que está fechado, e a gente, com certeza vamos levar esses shows, peças teatrais para Parnamirim. Candidato Taveira, você disputa a Prefeitura de Parnamirim, cidade que sediava o aeroporto da nossa capital do Rio Grande do Norte. Hoje o aeroporto está em São Gonçalo do Amarante. E eu pergunto, o que fazer na sua avaliação com aquela área, que é uma área federal, sim, isso, mas que certamente um prefeito da cidade sede pode de alguma maneira fazer alguma intervenção ou colocar alguma sugestão. O que é que o senhor pensa em relação a essa questão? Na Câmara nós já fizemos várias audiências públicas com vários órgãos, proposta que tem a Fiern tem uma proposta, o SESC apresentou uma proposta, a Aeronáutica apresentou a proposta, e a Prefeitura também vai apresentar a sua. Nós vamos fazer essa parceria em conjunto com o governo estadual e a Aeronáutica, a Fiern e o SESC, e vamos ver o que a gente vai fazer daquela área, que é uma área nobre e precisa se fazer aquilo ali. É essa a proposta nossa, vamos fazer em conjunto, que a Prefeitura só não vai ter condições. Muito bem. Pergunta aqui do Alessandro de Nova Parnamirim. Ele gostaria de saber se o candidato a prefeito pretende melhorar o carnaval na cidade de Parnamirim. Eu acredito que ele se refere talvez até a Pirangi, onde tem um foco maior. Esse ano está no nosso plano de governo. Nós vamos não só melhorar o carnaval em Pirangi, mas nós vamos trazer o Réveillon também para justamente Rosa dos Ventos. Vai ter dois Réveillões, o da praia, que é o tradicional, mas vamos trazer para a população que fica em Parnamirim. Será em Rosa dos Ventos o segundo Réveillon. Boa tarde. Quando vai terminar o postinho da Liberdade, né? Estamos precisando de mais. Se o senhor for eleito, vai terminar esse posto? Não é, eu acho que não é da Liberdade, eu acho que é o posto da Primavera. Está em fase de conclusão, eu estive até hoje de manhã, por coincidência, falando com o prefeito. Daqui, eu acredito que até dezembro, a primeira quinzena de dezembro, o prefeito deverá estar entregando essa unidade de saúde de Primavera. Para finalizar, o Júlio de Rosa dos Ventos pergunta Taveira sobre a sua opinião. 100% de eleição direta para diretores e vice de escolas e centros infantis? Está no nosso programa de governo a gestão democrática, e para isso nós vamos cumprir rigorosamente o Plano Municipal da Educação, que foi votado na Câmara e é lei no nosso município. Janailson Ribeiro fez uma pergunta sobre a cultura, você já respondeu. Um momento final para suas despedidas junto ao povo de Natal e do Rio Grande do Norte, candidato. Eu queria só que a população de Parnamirim me desse um crédito de confiança e no dia 2 de outubro, né, sufragasse o voto para nós. Eu agradeço a sua participação e daqui a pouco, depois do intervalo, vamos conversar com o candidato Ricardo Gugel, que também disputa a Prefeitura de Parnamirim. Até já.